Muito obrigado pelo convite, cara Otília. Muito obrigado ao CITSEM, o meu vizinho CITSEM. Eu estou literalmente aqui no Instituto de Literatura Comparada, paredes meias praticamente com o vosso próprio grupo. E é também um enorme prazer estar aqui por causa de Raul Brandão, claro está, e evidentemente este nome mágico convoca-me e torna-se imediatamente irrecusável, não posso recusar uma oportunidade de regressar a este autor, mas na verdade Raul Brandão vai ser apenas um dos nomes que eu quero evocar aqui, porque esta minha presença, esta minha pequena fala, será também uma memória e uma homenagem a Luís Mourão. Luís Mourão foi um enorme, enorme ensaísta e um gigantesco leitor de Raul Brandão. Um autor que perdemos há muito pouco tempo, em 2019, e que nos deixa uma falta absolutamente colossal e irreparável, e sabemos bem tudo aquilo que Luís Mourão estava a pensar e a escrever e a preparar e tudo o que ficará tragicamente incompleto. Queria dizer que, bom, que este enorme leitor e professor e ensaísta e conferencista e enorme amigo também, convém dizer primeiro que era uma pessoa extremamente discreta, quase invisível por vezes, e que gostava de estar no seu lugar de ouvinte, de observador, um lugar, de novo, muito subtil e muito discreto e ao mesmo tempo absolutamente intenso. E eu não estou a deixar de pensar em Raul Brandão ao começar por aqui, veremos isto acontecer daqui a bocadinho, mas vale a pena eu dizer isto em primeiro lugar. Trata-se de alguém tão subtil quanto intenso ao mesmo tempo. Trata-se de um homem de uma raríssima inteligência ao ler, e digo raríssima porque Luís Mourão não era um colecionador de datas e de factos e de títulos e de nomes. Enfim, não é que lhe faltasse tudo isto, era um homem extremamente culto, um pensador, um leitor que sabia tudo em todas as frentes. Mas não é por aí, não é por um caráter de coleção que realmente interessa. Tem muito mais a ver com aquilo que Luís Mourão fazia, com aquilo que ele sabia. E é aqui que entramos num lugar absolutamente ímpar. Quer dizer, trata-se de um leitor, claro, um conhecedor da literatura, é evidente, um professor absolutamente eficaz, ça va de soi, digamos assim, mas muito mais do que isso, trata-se de alguém que partia realmente do texto para reinventar a sua própria vida, para se reinventar a si próprio. E isto já não é tão óbvio como poderia parecer. Não se trata meramente de armazenar conhecimento, mas sim de transmutar este conhecimento em algo que é preciso reinventar. Ou seja, é alguém que levava mesmo a sério o ato de ler. E, de novo, eu vou voltar a isto. Implícita ou explicitamente, vou voltar a esta ideia o tempo todo, porque, a meu ver, isto norteava todo o comportamento e toda a procura e toda a indagação física e metafísica e teórica e prática de Luís Mourão. Aprendi muito, muitíssimo com ele. Aliás, acho que vou abandonar este pretérito perfeito e salto para um bem intemporal, presente, contínuo, a saber, aprendo muito com ele e dialogo com ele. E como tal, estas minhas pequenas palavras aqui são também para ele. E é como se eu estivesse agora a falar com o próprio Luís, para ele. Dito isto, e porque quero, claro, falar de Raul Brandão, e quero falar de Raul Brandão lido por Luís Mourão, então vale a pena lembrar e recomendar muito a leitura de um livro de ensaios que sob o título já de si algo excepcional, Sei que já não e todavia ainda, livro de 2003 publicado na Ângelos Novos e que abre precisamente com 3 estudos sobre Raul Brandão. Mas, na verdade, eu não terei tempo para esse livro e vou recomendar um livro anterior, do mesmo Luís Mourão, chamado Um Romance de Impoderes,
Subtítulo: A paragem da história na ficção portuguesa contemporânea. É o livro que trago comigo, é anterior, é de 1997 e corresponde à tese de doutoramento do autor. Uma tese alterada, transformada em livro, mas, em rigor, parte desse lugar académico da instituição, das provas de doutoramento, e depois vai bem para lá disso, parece-me a mim. Há também uma razão para eu querer pegar neste livro aqui. Este livro fala de vários autores. Bom, começa com um momento teórico, depois entra por humos de Raul Brandão e depois atravessa o século XX, lendo livros de Augusto Abeleira, Carlos de Oliveira, Virgílio Ferreira, que é muito importante em Luís Mourão, etc. E, claro, é um livro que parte da literatura, é evidente, da história, logo desde o subtítulo, e, na verdade, passa também e muito pela filosofia, quando não espreita mesmo outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, e porque literatura e história são palavras-chave do CITSEM, e em rigor minhas também, já agora, então pareceu-me que este seria o momento certo para lembrar Luís Mourão, reler Raul Brandão, visitar a história e a literatura e colocar algumas perguntas extra, se houver tempo. Dito isto, o que pretendo fazer aqui nestes breves minutos é mesmo muitíssimo simples. Eu não trago trabalho original de pesquisa pessoal. Eu quero fazer algo mesmo muito linear. Neste momento, trata-se somente de um convite à leitura de Luís Mourão e, nesse sentido, vou falar dessas primeiras 100 páginas do livro Um Romance de Poder, uma leitura de Raul Brandão, nesse caso, e espero que este meu resumo, este meu comentário, esta minha apresentação possa trazer alguns leitores ou voltar a trazer alguns leitores a uma releitura de Um Romance de Poder. Dito isto, entro então numa apresentação, que é também uma análise, um debate, uma discussão, um diálogo com Luís Mourão. Dito isto, vou tentar ser muito veloz e talvez não muito injusto. Vou tentar fazer justiça em poucos minutos à grande complexidade destas primeiras 100 páginas. E já sei que vou falhar e terei de assumir essa falha, porque não é possível agora em 10, 15 minutos fazer justiça a tudo. Mas, de maneira muito introdutória, vou lembrar que este livro parte de uma constatação, nas suas primeiras páginas de prefácio, de introdução, de abertura, a constatação de uma queda das metanarrativas. Não é que Jean-François Lyotard seja um autor citado página sim, página sim, aliás, pelo contrário, é até um autor um tanto omitido, ele não é necessário na boca de cena aqui, mas parte do princípio de que estaríamos em 1997, a viver essa queda das metanarrativas que define uma problemática pós-modernidade real para uns, fantasiosa para outros, já ultrapassada para outros ainda, mas em 1997 trata-se ainda de um objeto estranho, sem dúvida, a debater. E de resto, em 2021, provavelmente também. Dito isto, se vamos falar de uma paralisia do tempo ou de um tempo fora dos gonzos, se posso recuar à metáfora de Shakespeare, revisitada depois por vários filósofos, nomeadamente Derrida, Deleuze, etc., em rigor, vale a pena lembrar também que o primeiro grande autor a postular um fim da história, não sei se é uma paragem da história ou um fim da história, é Hegel, nem mais nem menos do que Hegel, dizendo que a história terminou já em 1806, data da vitória de Napoleão em Iena. E a vitória de Napoleão significa a imposição dos modelos da Revolução Francesa, um pouco urbi et orbi, quer dizer, um pouco por todo lado. Na leitura algo entusiasta, talvez, de Hegel, trata-se, portanto, de um momento a partir do qual a história já se concretizou. Não quer dizer que não haja acontecimentos, claro está, mas, em rigor, trata-se agora de detalhes de um trabalho de pormenor dentro de um processo que já chegou ao seu
termo. Luís Mourão parte daqui para avaliar como se pode reagir a este género de diagnóstico e como leitores diferentes e escolas diferentes podem chorar o fim da história ou, pelo contrário, festejar o fim da história, eventualmente aderir ou negar ou, enfim, há muitas hipóteses de reação a esse diagnóstico, incluindo até o simples negar do diagnóstico. Isto significa que Luís Mourão vai revisitar Kojève, o qual, por seu turno, tem várias abordagens diferentes deste diagnóstico, e Fukuyama, que também não parou, entretanto, de evoluir, voltar atrás e até negar algumas das grandes teses do seu próprio livro sobre o fim da história. Se a história se fecha e culmina em 1806 e nós somos os sobreviventes, um pouco extemporâneos do próprio tempo, então, segundo Luís Mourão, nós estamos sem teto entre ruínas. E aqui estou a citar o título de Augusto Abeleira. Quer dizer, já perdemos o norte e o sul, e o dentro e o fora, e o antes e o depois, a causa e a consequência, estamos desamparados, por assim dizer. Isto é curioso e ambíguo e problemático, e Luís Mourão sabe tomar posição a este nível. Bom, para não ser tudo teórico e não ser tudo palavras minhas e uma tentativa de aproximação, vou tentar entrar um pouco que seja no próprio livro de Luís Mourão e citá-lo. E eis que no fim deste primeiríssimo capítulo introdutório, nós temos este comentário. O desaparecer da miragem da história deixou-nos abraços com uma sucessão infinda de aqui e agora, que não terão nunca o salto qualitativo que os torne outra coisa. Diz Luís Mourão que certos pensadores dizem. Luís Mourão está aqui a resumir e a parafrasear um certo desencanto que encontra em torno. Ou seja, o fim da história, a paragem da história, deixou-nos com isto e com a lentidão, às vezes exasperante, da sua transformação. Nós estaríamos em tempos de paragem, paralisia ou transformação exasperantemente lenta. Curiosamente, na página seguinte, página 21, temos: enfrentar a queda das metanarrativas parece-me exigir trabalho de luto e cálculo de novas virtualidades. Isto é Luís Mourão por inteiro. Por um lado, por outro lado. Por um lado, trabalho de luto de uma certa história, quer dizer, de uma certa narrativa, porque a história aqui é, em primeiro lugar, narrativa, leitura de acontecimentos, sentido que se acrescenta excepcionalmente aos acontecimentos, sentido humano posterior, retroprojetivo. Por um lado, há que fazer o trabalho do luto, palavra freudiana, expressão psicanalítica, dessa história inevitavelmente perdida. Por outro, inevitavelmente, cálculo de novas virtualidades. Onde se fecham várias portas, abre-se aqui uma enorme janela. Ou ao contrário, não sei bem que metáfora escolher. Seja como for, que novas virtualidades são essas? O que é que se abre a partir daqui? Eu diria literatura. Literatura não é a melhor palavra. Escrita. Escrita é bem melhor. Luís Mourão parte da literatura para atingir a escrita. Não é a mesma coisa. A literatura fecha onde a escrita abre. Se posso tentar descrever tudo de forma tão rápida e numa antítese tão brutal ao fim e ao cabo. Luís Mourão é aquele autor, aquele enorme hermeneuta que sabe que onde a literatura vai fechando e onde certas narrativas colapsam, pelo contrário, se pode abrir uma virtualidade de uma nova leitura. A leitura seguinte, que recupera outra vez os mesmos elementos e faz deles não mesmos, mas sim outros. Estou a perder pormenores, estou a saltar argumentos, estou a trucidar muito do pensamento dialético e subtil de Luís Mourão, mas o tempo corre.
Salto para, então, o primeiro capítulo propriamente dito, digamos, deste livro, que foi tese primeiro, isto é, entro na leitura de Luís Mourão, de Humos de Raul Brandão. E serei, de novo, muito económico e parcial. Primeiro, é preciso fazer notar isto. Abrir o livro com este texto introdutório e a seguir entrar em Humos significa integrar Humos dentro de uma genealogia ímpar. Quer dizer, já é um gesto extremamente pessoal decidir ler Raul Brandão à luz desta questão. Isto é, saltar da teoria do primeiro capítulo para esta prática, esta experimentação prática dentro da literatura portuguesa. E que, de resto, implica até uma revisão dos modelos oitocentistas primeiro, antes de chegar a Humos, que, como sabemos, é de 1917, refeito em 21 e novamente refeito em 26. E uma das primeiras palavras que saltam aos olhos ao lermos Um Romance de Poder é a palavra indeterminação. Haverá outras mais adiante, indiferenciação e até informulável. Várias palavras que começam pela partícula da negação. Humos traz à literatura portuguesa e ao cânone da narrativa portuguesa esta possibilidade, ou ameaça, ou maldição, da indeterminação. Quer dizer, é um romance, se é que é um romance, é uma narrativa, se é que é uma narrativa, é uma ficção, onde nada acontece, passe a expressão muito rápida, é uma história sem história, é uma narrativa sem narrativa, por assim dizer, mas de enorme intensidade, diz Luís Mourão. Aliás, quanto mais o espaço, o tempo, as personagens se indeterminam, mais, pelo contrário, elas se tornam intensas. É como se a perda de um nexo histórico, cronológico, temporal, em Raul Brandão, tornasse todas estas personagens, espaços, momentos particularmente intensos. Fora da história, mas como que dando uma leitura transversal e particularmente profunda de uma história que precisamente se interrompeu. E a questão toda é o que fazer com isso. O que fazer, como agir. Acabei de dizer que é um livro sem ação e, ao mesmo tempo, é um livro que nos coloca o problema de o que devemos fazer quando não se pode fazer. O que é uma história quando já não há história. O que determinar quando tudo está indeterminado. E, claro, essa intensidade das personagens significa que elas estão quebradas por dentro, divididas contra elas próprias. Quero dizer, estamos a falar do grotesco. O momento, diz Luís Mourão, em que o homem natural, o ser humano natural, se transforma em ser humano convencional. O momento em que alguém entra no artifício da sociedade. E o problema que isto gera, claro está, por dentro, por fora, um problema psicanalítico, um problema sociológico, um problema metafísico, talvez. O que acho fascinante em Luís Mourão, e agora correndo muito, é que este problema não é para resolver. Em primeiro lugar, é para ser vivido. É um problema que Raul Brandão descreve, diz Luís Mourão, mas mais ainda é um problema que Raul Brandão experimenta formalmente, no próprio texto. E agora estou já adiantado na minha leitura, estou algures na página 64, onde se diz que há uma clara transitividade metonímica entre a crise semântica que o texto diz e a crise sintática em que se o diz. Parafraseando, eu diria que este é um livro sobre um certo estado de crise, mas é também uma escrita em crise. É um livro sobre algo, mas é um livro algo também. Não é um livro que se ponha de fora, olhando para o naufrágio de uma margem segura. Estou a colar-me à velha imagem de Lucrécio, claro está. Não, este é um livro naufragado também. É um naufrágio visto por dentro. É a própria literatura que está a partir aos bocados, no momento em que estamos a falar sobre bocados. São bocados que falam de bocados, são cacos que falam do estilhaçar dos cacos.
corpos, aquilo que temos nas mãos, embora pareça um objeto particularmente duro, monolítico, repetitivo, como diz Luís Mourão, na verdade é um objeto inteiramente partido por dentro. Fala da fragmentação, fragmentando a si próprio. Notável. Acho que é uma pista que vale a pena revisitar. Olhando para o relógio e compreendo na prática o quanto eu irei falhando este meu comentário a este texto. Muito rapidamente e infelizmente vou começar a dirigir-me já para um desenlace, por assim dizer. Até aqui acho que encontramos vários sinais de uma crise e de uma fragmentação, e talvez seja esse o objeto e o objetivo de Humus e o fim de Humus em todos os sentidos da palavra fim. Fim da história, fim do romance, as últimas páginas do romance e também o objetivo deste romance que não tem objetivo. Tudo bem. Dito isto, Luís Mourão encontra alguns pontos de fuga, digamos assim. Por exemplo, e não é um exemplo qualquer, a árvore. A árvore é uma forma utópica em Humus, diz Luís Mourão. E esta é uma tese que é preciso levar muito a sério e que é perseguida por este autor. Contra o regresso dos mortos que assombram os vivos, assombramento esse que os vivos tragicamente desaproveitam, temos a árvore, cuja energia brutal, violenta mesmo, poderá ser uma alternativa. É como se a árvore florisse para fora de Humus, rompendo a prisão deste texto. Outra hipótese, outro ponto de fuga, tem a ver com a explosão em escrita, uma escrita aos gritos. Eu já não sei se estas expressões são de Raul Brandão, ou de Luís Mourão, ou minhas, provavelmente já são dos três em linha. Escritores, leitores, escritores de leitores, leitores de escritores. Para todos os efeitos, trata-se de, a partir das palavras que já existem e que são convencionais, tentar atingir novas palavras. Virtualidade, dizia eu há pouco, novas palavras, digo eu agora. Na página 78 fala-se das palavras grotescas repetidas acriticamente pelas cerimónias sociais e depois a possibilidade de haver outras palavras ou, se não as há ainda, há pelo menos a necessidade de as criar. Escreve Luís Mourão, e é talvez isso que Gabiru faz. É um criador de palavras ou de novos usos de velhas palavras. Uma velha palavra novamente usada é uma nova palavra. Ou ainda, como diz de novo Luís Mourão, palavras obscuras, dois pontos, aquelas que encaminham Humus para fora do território literário. Fim de citação. Claro que Humus parte das palavras que vêm do século XIX, e o século XIX herda palavras do século XVIII, e o século XVIII, etc., até ao início da linguagem humana, evidentemente. E este livro fala também de heranças e de vivos perante mortos, claro. Contudo, a tónica que Luís Mourão quer agora apontar e reivindicar é aquilo que os vivos fazem com, e até contra, a palavra dos mortos, a palavra herdada. Portanto, Humus vem na sequência de os maias, mas Humus tem de ser a negação de os maias. E se isto não é história, então eu não sei o que é história. Porque, de algum modo, esta possibilidade de estirar a linguagem por dentro dela e contra ela, moldando-a numa nova forma, é um grande ponto de fuga. Por último, para acabar, leitura de Luís Mourão, das últimas páginas de Humus, nomeadamente na terceira e última versão de 1926. Último parágrafo, última linha, última frase, é preciso matar segunda vez os mortos. Não tenho tempo para ler outra vez Luís Mourão, mas vou tentar resumir. Para Luís Mourão,
Este é um final afirmativo. É preciso. É preciso o quê? É preciso mais infinitivo, é preciso matar segunda vez os mortos. Para Luís Mourão é a possibilidade de um recomeço ou de uma nova versão das coisas que já existiam. É uma releitura, é um fugir para fora da convenção, do grotesco, da literatura. É preciso matar a própria linguagem, certamente. É um projeto, é um programa. E agora, se eu comecei por palavras iniciadas pela negação in, agora estou a terminar com palavras que começam pelo pro. Projeto, programa, aquilo que se pode fazer amanhã, a seguir, daqui a nada. Como é evidente, eu tenho todas as dúvidas do mundo quanto à última página do Humus. Quem de nós, leitores brandonianos, não tem problemas com aquela última página? Nesse sentido, que grande debate nós devíamos ter tido, meu querido Luís Mourão, em torno desta página. Porque aqui nós íamos concordar, íamos discordar, íamos andar à bolha, ia ser um grande abraço de amigos também em torno destas leituras que nós fazemos e que são iguais, diferentes e mutuamente inspiradas desta página de Raul Brandão. Mas, se posso terminar, então, diria que esse debate nós estamos a tê-lo agora. Ele está a acontecer neste momento. E isto é uma grande vantagem deste objeto mágico que é o livro, que é ficar aí para debater connosco dia após dia, pelos dias fora.